gente, então hoje é dia 2 de junho, terça-feira. São 5h10 da tarde, a apresentação é amanhã. Eu não mexi mais na apresentação hoje porque o meu orientador ainda não tinha visto. Agora ele viu, mas eu acho que ele não mexeu em nada na apresentação. E eu fiz as questões. Eu fiz 5 questões pra colocar no meio da apresentação. Resolvi colocar a questão, eu acho que vai ficar mais legal, vai ficar mais interativo, vai ficar mais pausado. Eu já vou começar falando que é uma aula longa, mas com essas pausas eu espero quebrar um pouquinho e retomar a atenção das pessoas. Então eu criei 5 questões que ele corrigiu pra mim, e ele fez mais uma questão, então são 6 questões. E eu vou agora passar essas questões pro modo de apresentação e vou mudar um pouco a minha apresentação pra não ter as respostas nos slides, sabe? Tipo, tem slide que a resposta tá na metade do slide, só que eu quero falar a primeira metade do slide antes de fazer a pergunta, então alguns slides eu vou ter que quebrar. Eu vou mostrar pra vocês agora como que eu faço. As questões eu fiz num Word mesmo e compartilhei com o meu chefe. E é muito bom você montar a apresentação desse jeito quando o seu chefe sabe mexer no Google Drive, no Google Docs, porque ele foi editando em cima enquanto eu fazia também, e a mesma coisa ele consegue fazer com a apresentação. A apresentação, eu vi ele passando os slides, ele passou meio rápido, então assim, eu acho que ele deu uma leitura vertical, assim, mas ele não mudou nada, mas as questões ele mexeu mesmo. E aí é bom quando o seu chefe sabe mexer, porque você consegue ir editando e mexendo tudo junto. E aí o que eu uso pra fazer as questões na apresentação é o Mentimeter. Isso daqui, ó, Mentimeter. É um site que ele é grátis, você consegue montar a apresentação nele gratuitamente. E aí dentro do slide, você põe pra adicionar um slide novo aqui. E aí você põe pra adicionar uma pergunta no modo de competição. E aí você define qual é a pergunta que você quer fazer. Copiar aqui a minha pergunta. O diagnóstico de insuficiência ovariana precoce, prematura, consiste de amenorreia ou oligomenorreia por 4 meses E aí eu coloco as alternativas. E eu marco qual é a alternativa certa. E aí o que acontece? Quando eu colocar no modo apresentação, isso daqui vai aparecer para as pessoas como uma pergunta. E como que as pessoas entram nisso? Quando eu ponho no modo apresentação, ele espera as pessoas entrarem. E aí para as pessoas entrarem, eles têm que entrar no site, esse site aqui, mente.com, e colocam esse código aqui, que é o código dessa minha apresentação. Conforme as pessoas entram, e elas podem entrar pelo site mesmo ou pelo aplicativo, vai aparecendo que as pessoas entraram. E aí ele dá pontuação, tanto para quem acerta, quanto para quem responde mais rápido, que também é muito legal. Quando eu ponho para começar o quiz, ele vai aparecer a pergunta e as alternativas. E aí eu defino quanto tempo eu quero deixar as alternativas. Para as pessoas vai aparecer a alternativa clicável no celular. Aí ela clica e vai aparecer, e aí não aparece nada nesses 20 segundos. Quando todo mundo respondeu ou quando acaba o tempo, ele vai aparecer aqui no gráfico quantas pessoas responderam cada resposta. Quando alguém responde, ele mostra também qual é a resposta certa, no caso. E é isso, gente. Aí as pessoas conseguem ir respondendo. E aí é muito legal porque ele dá ranking, quem acertou cada questão, quem acertou mais rápido e quem tá na frente na pontuação em geral. E aí no final você tem um vencedor geral, sabe? É bem legal mesmo, eu gosto bastante de usar esse site Mentimeter. Eu só preciso ver se vai dar certinho com a apresentação do Zoom. Por quê? Você pode criar slides normais no Mentimeter. Eu poderia ir criando essa apresentação que eu fiz no Drive aqui no Mentimeter e só ir passando os slides. Aí quando eu passo aparece uma pergunta já automático. Só que eu não gosto de fazer apresentação no Mentimeter. Então eu faço no Drive e quando chega numa questão eu mudo pro Mentimeter e volto. E isso com o Zoom aberto pode ser confuso. Mas eu vou treinar, eu vou passar todas as questões, vou arrumar o slide para as respostas não estarem no slide antes da hora certa. E aí eu treino uma última vez com tudo certinho e torço pro meu orientador não mudar mais nada. Já são 5h15 da tarde, já faz quase 24 horas que eu mandei a apresentação pra ele. Eu acho que ele não vai mudar mais nada agora. Eu tô testando no meu celular, aí fica muito bonitinho de ver, ó. Eu entrei no quiz, foi a primeira pergunta.
Eu respondi certo, aí tem uma pessoa, só que ele dá em porcentagem se tiver mais pessoas, né? Respondeu certo, aí ele dá o tique. Quantas pessoas responderam aquela questão certa e que essa é a certa. Quando eu passo pro próximo slide, ele coloca a pontuação de cada pessoa, e quando tem mais de uma pessoa, ele coloca a pontuação nessa questão e depois soma e recoloca a posição de acordo com a pontuação total. Aí quando chega nesse slide eu posso voltar para minha apresentação e continuar fazendo. Aí eu volto para cá, passo outro slide e ele vai para a próxima questão. Vou responder para vocês verem como aparece aqui, ó. Aparece para mim também a pergunta e as alternativas. Aparece o tempo correndo para mim e, ó, se eu responder rápido eu ganho 1000 pontos, quanto mais eu demoro, menos pontos eu ganho. Eu respondo qual é a certa, ele envia a minha resposta e aí aparece. Gente, isso daqui é demais, é sensacional esse site e é grátis, tá? Recomendo bastante. Mentimeter.com. Só em inglês, só tem essa desvantagem. Você tem que tomar cuidado pra quando você for abrir uma apresentação, quando você abre assim, ele tá dando a resposta certa, né? Então você só pode pôr pra apresentar depois que você pôs o present. Aqui. Quando você tá na home page, aqui é outra apresentação que eu fiz. Quando você tá no home page, você pode colocar direto pra ele apresentar. Aqui, ó. Se você põe show presentation, eu acho que ele põe direto como apresentação. Aí ele não aparece aquele modo de edição que já tem a resposta, sabe? Muito legal, né? Aí agora eu vou só arrumar a ordem dos slides aqui, porque, por exemplo, a parte de diagnóstico tá certo. Eu quero pôr esse slide aqui, e aí o diagnóstico tá logo no começo do próximo. Então, desse daqui, eu quero pôr um slide do tipo pergunta. Eu mudo pro Mentimeter. E aí aqui no começo já tá a resposta daquele slide. Aí eu quero fazer isso com todos, sabe? Tem alguns slides que a resposta tá na metade. E eu acho que em cada slide de pergunta eu vou pôr uma foto de um dos meus gatos. Eu tô pensando em fazer algo nesse sentido. Aí aqui eu vou fazer assim, ó. Pergunta. E vai ser uma das perguntas. E aí uma das perguntas tá no começo, a resposta tá no começo do slide. Mas isso daqui é a resposta da próxima. Então eu vou fazer assim, vou copiar esse slide e colar igual. Aí no primeiro eu apago isso daqui. E aí no próximo, a resposta tá aqui na continuação. Pronto. Próxima pergunta. Com tudo isso, a apresentação ficou gigantesca, 36 slides. Mas vários slides são só escrito pergunta. E vários são só escrito... assim, tipo, esses dois slides na verdade são o mesmo, sabe? É só que a pergunta tá no meio. Vai ficar grande. Eu acho que se eu fizesse sem as perguntas, ia ser uma apresentação de uma meia hora, por aí. Meia hora, 35 minutos, falando meio rápido, sem pausa. Mas pensando que eu quero fazer as perguntas, que tem hora que eu quero parar pra perguntar coisa pras estagiárias, e tem hora que eu quero parar pra perguntar coisa pra assistente também, aí vai ficar meio longo. Vamos, então, achar a foto dos gatos pra colocar aqui e treinar. São 9h10 da noite, jantei, tomei um vinho, inclusive, e dá tudo certo. Treinei a apresentação com as pausas pras perguntas, respondendo as perguntas no meu celular também pra ver se tava tudo funcionando. Foi bom porque eu descobri que não dá pra ter uma opção de selecionar mais de uma resposta certa. Eu achava que dava, mas não dá. Eu tive que mudar uma pergunta por causa disso. Agora tá certinho. Deu 50 minutos apresentando com as pausas para as perguntas e do jeito que eu pensei, de fazendo algumas perguntas para os residentes responderem e tal. O final eu achei que ficou um pouco repetitivo, então eu mudei um pouquinho, apaguei algumas informações do final. Eu vou olhar mais uma vez e ver se dá para apagar mais alguma coisa, porque eu achei o final um pouquinho repetitivo, mas eu acho que eu vou apagar a parte de higiene urinária. Acho que é isso. Deixa eu mostrar pra vocês, então, como ficou. Então, aqui está o slide. O guideline que eu usei. Definições. Primeira foto de gatinho é o Arthur dormindo de barriga pra cima, pra gente ir pra primeira pergunta, que é sobre o diagnóstico, como é feito o diagnóstico de insuficiência ovariana prematura. Aí, como é feito esse diagnóstico, a dosagem do FSH, a resposta, né? Fatores de risco, sintomas,
causas, aí a gente entra nas causas cromossômicas, e aí temos uma pergunta com a toalhinha, que é das causas cromossômicas, quando envolve cromossomo Y, qual tipo de câncer tá mais associado. Aí, causas genéticas, autoimunes, e na parte autoimune, esse slide aqui tá incompleto, porque essa parte não vai ser uma questão no Zoom, mas eu quero perguntar para as residentes e estagiárias responderem. E aí eu completo aqui, mas é o mesmo slide. Aí o outro slide de autoimunes, que são doenças associadas, na verdade. Outras causas, que são infecção, iatrogenia ambiental e idiopática. E um resumo. O aconselhamento familiar para pessoas que têm casos de IOP na família. E aí a próxima pergunta, que é sobre fertilidade, já que é qual a chance de uma mulher com IOP voltar a apresentar sinais de função ovariana ao longo da vida. E aí temos a parte de fertilidade. Aí, outra falta de gatinho, como a fertilidade é o tema principal, né? Vai ter mais pergunta, aí tem essa aqui de fatores que são associados a uma maior chance de ovulação depois do diagnóstico. E aí a resposta, que na verdade isso aqui é o mesmo slide, né? Só completando. Os tratamentos e os cuidados na gestação. Aí outra pergunta de gatinhos, que é sobre a parte óssea, como que é o rastreamento para redução de massa óssea nessa mulher com IOP. Aí a resposta da parte óssea, com o porquê que acontece a redução da massa óssea, como é o rastreamento e como é a prevenção. A parte de doença cardiovascular, parte de complicações cognitivas sexuais, qualidade de vida e redução da expectativa de vida, que tinha um textinho do lado, mas eu tirei. E a parte de terapia hormonal, que é sempre indicada, a não ser que tenha contraindicações. E aí a pergunta de o que seria contraindicações. Aí eu falo o que são as contraindicações, o que não é contraindicação, o que a terapia hormonal melhora, e como fazer a terapia hormonal, por quanto tempo, e a observação do uso de androgênios. Aí um slide de sugestões, que eu vou só mostrar mesmo. E um slide de sugestão de como fazer essa terapia hormonal se você for fazer uma paciente jovem. A conclusão é que insuficiência ovariana prematura não é bem diferente de menopausa. E um slide no final que é um quadrinho. E é isso. Eu vou dar uma olhadinha, principalmente depois da parte até a parte de fertilidade. Eu sei que não tem nada que eu quero tirar. Gestação eu já resumi um pouquinho, eu acho que eu não vou tirar mais nada. E a parte de massa óssea eu também vou deixar. E isso é uma das partes mais importantes. A gente acaba fazendo terapia hormonal meio que obrigatoriamente, mais por causa da perda de massa óssea e do risco cardiovascular, que é o que mata essas mulheres cedo, se elas não forem tratadas. Por isso que eu acho que o resto dá pra deixar mais assim, juntinho. Mas isso daqui eu acho que talvez dê pra diminuir um pouco, tá grande isso daqui. E a parte de gestação talvez, mas eu acho que não tem mais o que tirar daqui. Mas é isso. Eu vou dar essa última olhada, são 9h16, e aí depois disso eu vou dormir. Eu tava comentando com o Rodrigo, é muito engraçado, mas eu tenho que lembrar de acordar. E não é cedo, é tipo acordar 8 da manhã, 8h30, sabe? Enfim, é isso. Boa noite. E amanhã, depois da apresentação, a gente se fala. Meio-dia do dia da apresentação. A apresentação já foi agora às 10 da manhã e foi longa. Quando eu treinei apresentando direto, mesmo com a pausa para as questões, deu 50 minutos. Só que esse meu orientador faz uma coisa que eu acho muito boa, que ao invés de dar a aula inteira e depois comentar, ele vai fazendo pausa para comentar e para pedir comentário dos outros chefes com outras especialidades. E aí foi muito legal, porque ele foi pausando e comentando, só que aí foi bastante tempo de comentário, mesmo depois da aula, ainda assim teve bastante discussão depois. E foi muito legal, eu gostei bastante, o pessoal elogiou, eu acho que foi bom, só foi longo. Mas eu acho que não tinha como ser mais curto do que isso. Enfim, gostei bastante e fiquei feliz com essa apresentação. Agora eu só preciso decidir se eu vou dividir isso em 2 study vlogs ou se vai ser um study vlog muito gigante, porque cara, ficou grande. Foram vários dias, né? Mas é isso, gente, por enquanto não tem nenhuma outra apresentação minha programada. Do CRH teoricamente acabou, mas deve ter outras da vida bem-vinda por aí, só não tem nenhuma programada certinho. Mas como é decidido sempre na semana anterior, né? Quem sabe pode ser que eu tenha que fazer uma apresentação pra semana que vem, eu só ainda não sei. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês estejam gostando dos study vlogs. Se vocês gostaram, clique em gostei pra mim. Não deixe de se inscrever no canal pra mais vídeos, nem de me seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram. Tá tudo aqui embaixo. E é isso. Tchauzinho e até a próxima.